Olá, Ruth. Oi, Tudo como bem? vamos? Estamos, Tudo bem? estamos bem, né? Podemos dizer que estamos bem. E eu tô doida para saber as novidades aí desse remédio que está sendo divulgado aqui com muita ênfase. Inclusive, Ruth, não sei se você tem notícias disso, o presidente Bolsonaro. Parece que hoje iria ter uma reunião com Netanyahu a respeito desse remédio. Sim, aqui não foi anunciada essa reunião, eu não ouvi. Agora, esses são vários remédios, são 3 remédios que estão sendo experimentados. Por enquanto, não são remédios que já estão postos em uso para o público. São remédios que, por enquanto, estão sendo experimentadas em pessoas que estão em estado grave e que se voluntarizam. A família ou a própria pessoa, se está em plenas faculdades mentais, apesar de estar em estado grave, se voluntariza para receber o remédio. Não é um remédio que já foi aprovado Sim, e experimentado em centenas de pessoas. Ainda não passou aquele protocolo de uso em, é, é, em toda a população. Não, por enquanto, ele está sendo só usado em pacientes em estado muito grave, crítico, e que concordam, e as famílias desses pacientes, em ser voluntários para experimentar. Não são remédios que ainda estão em uso. Quer dizer, se o Bolsonaro quer falar com o Netanyahu, é para daqui a um tempo sim, próximo, futuro. quando já for aprovado por todos os protocolos que tem que, internacionais e nacionais que tem que aprovar e que tenha quantidade suficiente. Quer dizer, agora, esses remédios, eles não são assim, tem 2 remédios que já existem, simplesmente que não se sabia que ele tinha efeitos também na corona, era usado para outras finalidades. Mas, de qualquer maneira, torna-se uma coisa nova, porque ele não era usado para essa finalidade e agora vai ser usado. Tem que fazer experiências, Esse tem que ser remédio é experimentado. aquele que se usa para o tratamento do câncer, né? Não, tem um que é usado para tratamento do câncer, tem outro que não, que é uma proteína também que é usada para outras finalidades e outra que era usado para vasos sanguíneos. Então, são remédios que eram usados em problemas vasculares sanguíneos. E como é o grande problema da, da corona nos pulmões, problema vascular sanguíneo, então hemorragias, como a gente já falou da outra vez, e agora então foi se ver que esse remédio pode ser usado. Só que Esse, ele era usado de forma de comprimido e agora na corona estão usando em forma de nebulização, sim. entendeu? Para chegar Qual diretamente era nos de alvéolos. nanotecnologia que você tinha falado? Aquele foi o primeiro que eu falei que era usado. Aquele é diferente, porque foram proteínas que iam ser introduzidas nos alvéolos, que é para, então, impedir a hemorragia. Agora, esse outro remédio que eu estou falando, a angiotensina, ele já era usado em comprimidos e agora está sendo experimentado sob a forma de inalação pelo nariz, não é? Inalações que vão chegar através do oxigênio
nos alvéolos também. São 3 remédios diferentes que atuam de uma forma diferente e que todos 3 tiveram resultados muito bons. Quer dizer, eu expliquei, em 29 doentes, 28 se curaram em 5, 6 dias, em estado grave. Apesar todos de ser um número depois pequeno, mas é uma média, é um resultado expressivo, né? O resultado é muito bom, mas tem que agora ampliar, né? Pesquisar mais. Tem que Se pesquisar. fala em tempo aí dessa pesquisa, você tem uma ideia de em quanto tempo isso pode ser feito e já começar a ter os resultados? Não, né? Tem tempo Tem que ainda. esperar, né? Tem que ter tempo, porque você não pode, você tem que ter os voluntários. Agora, por exemplo, nós estamos numa fase em que diminuiu muito mesmo o número de doentes graves idosos acima de 60 anos. Bom, isso diminuiu tremendamente. E agora baixou. Os doentes graves agora estão abaixo de 60 anos. E o problema maior é que os jovens, que agora já podem tomar vacina, já tem vacina disponível para jovens a partir de 16 anos, a quantidade de jovens que não quer tomar a vacina é impressionante. Continua o número alto. Apenas entre 16 e 19 anos, apenas 5%, por enquanto, tomaram, e entre 20 a 29, 9%. É muito pouco. Eles não querem ser vacinados, entendeu? De modo que... Como é que pode? Jovem, né? Jovem tem que estar com a mente aberta, né? Olha, se você visse a campanha que está se fazendo aqui, pedindo, esclarecendo, falando, porque, inclusive com promessas de vantagens. Por exemplo, quem se vacinar as 2 doses vai receber um tipo de um passaporte verde, que vai permitir entrar em vários tipos de atividades que daqui a 2 semanas vão abrir. Vão abrir, por exemplo, as academias, e vão abrir restaurantes e espetáculos artísticos, que tudo isso vai ser permitido somente para quem apresente o passaporte verde. Pode ser que quando isso começar na prática, né? Para ver se incentiva os jovens a se vacinar. Eles não querem se vacinar. Ruth, eu acredito que, na prática, isso vai ter um efeito, porque no momento que eles começarem a serem barrados nos lugares onde eles querem frequentar, aí eles vão querer se vacinar. É a única, realmente. Agora começaram, porque existem vários problemas assim, porque aqui existe, entre os direitos básicos da lei do país, que não tem Constituição, mas tem os direitos básicos, tem o direito da liberdade da pessoa decidir se quer ou se não quer ser tratado. Ninguém pode ser obrigado a tomar um tratamento, vacina, nada. Agora estão estudando uma forma de fazer de legislar rapidamente uma lei que, num caso como esse de pandemia, que está espalhado pelo mundo todo, e nós não temos controle, porque nós podemos aqui fazer muita coisa a favor, mas nós não podemos controlar o que acontece nos outros países. Claro. Então, inclusive, lembraram que aqui em Israel, nos anos 40, antes da criação do Estado de Israel, houve uma epidemia gravíssima de tifo intestinal, que estava matando. Tifo intestinal? Tifo,
E então o governo provisório não era governo eleito, mas eles legislaram uma lei que era obrigatória a vacinação. Não tinha eu quero ou não quero, todo mundo foi vacinado. Então, estão estudando fazer uma lei que não seja tão radical quanto aquela, que também a população naquela época era outra. É, outro Hoje mundo, em né? dia, Uma outra época. era outra época. Então, eles estão agora estudando para ver se, em menos de uma semana, conseguem passar na Knesset uma lei, porque, inclusive, os professores, por exemplo, abriram parcialmente as escolas ontem, quinta-feira. Abriram jardins da infância e abriram da primeira à quarta série. Não em todo o país, nas cidades verdes e amarelas, e em algumas cidades que elas estão vermelhas, mas tem bairros que são verdes, são cidades grandes, de 200 mil habitantes. Aqui já é uma cidade de 200 mil habitantes, é uma cidade grande. Então, nesses bairros dessas cidades grandes, permitir que só esse limite, jardim de infância e da primeira à quarta série, que isso significa uns 500 mil, umas 500 mil crianças, e 1,5 milhão ficaram em casa, que são das outras séries, e o ginásio, que não tem condições porque esses de 16 anos, por exemplo, 16 e 17, que são as duas últimas classes do ginásio, se eles tivessem se vacinado, eles poderiam voltar a escolher, mas eles não querem se vacinar. Poderia usar o mesmo critério, né? De poder, quem tem o cartão vai para a aula. Mas, além disso, tem o problema de que nem todos os professores quiseram ser vacinados. Só 70% dos professores foram vacinados e 30% não querem se vacinar. Existe hoje em dia já há algum tempo, um conceito amplo sobre esse negócio de vacinas em geral, não só agora a vacina do corona, essas pessoas, como pais, também não querem vacinar as crianças com as vacinas que são corriqueiras, a vacina tríplice, a Sabin, contra a difteria, contra tétano, eles não querem. Entendeu? Hoje em dia existe uma série, e as redes sociais têm aqueles que são contra, inclusive tem um rabino que escreve coisas horrorosas, que estão querendo até fazer uma ação contra ele, porque eu não sei de onde é que eles tiram. O problema com os professores, que também você não pode obrigar, e com isso você teve um problema, mas, felizmente, de anteontem para cá, começou a diminuir o número de doentes graves, ficou já abaixo de 1.000, estava acima de 1.000 doentes graves internados, já baixou, e com isso quer dizer que, à medida que vão passando os dias, vai aumentando a ação das pessoas vacinadas, porque nós já temos aqui vacinados as 2 doses, mais de 3 milhões, 3.600.000 e poucos mil pessoas vacinadas já com as 2 doses. Beleza. E 2.300.000 e poucos mil com a primeira dose. Quer dizer, quase 6 milhões de pessoas vacinadas, no total de 9 milhões de habitantes aqui. Falta 1 milhão para ter 70%, né? Exato, porque tem as crianças abaixo de 16 anos que não vão tomar vacina, por enquanto.
Quer dizer que agora tudo leva a crer que vai começar a melhorar, porque já está sentindo o efeito da quantidade de pessoas, mais de 3 milhões de pessoas que já tomaram as 2 doses. Que beleza, Ruth. Isso é uma ótima notícia. É. E eu fico tão assim feliz, não só por isso, mas por todo dia assistir o noticiário aqui e ter Israel nas manchetes. Seja pela vacinação, seja por esse novo remédio aí promissor, São enfim. três remédios. Sim, São 3 remédios. mas assim, se fala aqui do remédio. Acho que aqui está se falando de um remédio, não se falam dos 3, mas não importa. Eu acho importante assim que Israel está sendo referência e finalmente a gente, né, a gente sente tanta falta, né, de notícias na nossa mídia principal que isso para a gente é um orgulho enorme. Exato, exato. Ruth, outra manchete que saiu no jornal, mas não foi, que nos deu muito orgulho, foi o julgamento do Netanyahu. Que começou. Foi a primeira fase, que foi ele tinha que dizer se ele se achava inocente ou culpado. E, logicamente, que ele diz que é inocente. Claro. É difícil encontrar algum réu que se julgue culpado, né? Talvez no Japão. A piada que saiu aqui é o seguinte, é que o tempo todo, esses anos todos, desde que começaram a fazer as averiguações, os interrogatórios, tudo isso, ele o tempo todo estava dizendo que é inocente, que é tudo mentira, que ele não fez nada, e esse tempo todo eles estão adiando, ele está pedindo protelações e adiamentos do julgamento. Então, diz que sempre que uma pessoa tem a certeza de que ele é inocente, ele não pede para adiar o julgamento, pelo contrário, ele pede para adiantar o julgamento, que é para ele se ver livre e rápido. E pela forma como o Netanyahu só vive pedindo aos advogados para adiarem, e aos juízes que adiam o julgamento, isso não é sinal de que ele é inocente. E também, até porque esse adiamento é para ele ter tempo de chegar para as eleições. Esse aqui é o problema. Esse é o problema. Essas eleições aí, que vão ser agora em março, é isso? Dia 23. 23 de março. Ele tem chances, Tuti? Ele tem chances? Por enquanto, todas fazem pesquisas de opinião pública pelo menos 2, 3 vezes por semana. Por enquanto, ele ainda não tem os 61 deputados eleitos para formar um governo de direita que ele quer fazer. Os partidos de esquerda provavelmente não vão, depois da experiência com o Kahol Lavan, não vão querer fazer nenhum tipo de coalizão com ele. Por enquanto, ele ainda não tem. A não ser que o partido Yemina, que é do Naftali Bennett, se ele virar a casaca. Até agora ele está fazendo campanha para ele ser primeiro-ministro. Quer dizer, não é para apoiar o Netanyahu. Mas ele, por enquanto, não tem condições. Ele está, por enquanto, com 11 cadeiras na última pesquisa de opinião, e o Netanyahu está com 28, de modo que ele não tem condições. Mas, se na última hora ele resolver virar a casaca e entrar na coalizão com o Netanyahu, aí então o Netanyahu poderá formar um governo, mas um governo de coalizão que não vai ser um governo homogêneo, né? Vai ser um governo problemático outra vez. O que exatamente o Netanyahu é acusado aí? Ele é acusado de... Ele tem 3 culpas. Uma de que ele recebeu
diz ele, que é presente. Ele tem um primo nos Estados Unidos que é arquimilionário. E ele disse que esse primo deu para ele 300, uma hora $300.000, outra hora $600.000, que eram presentes, e outras vezes foram para pagar os advogados dele. Mas depois quando começaram a fazer os interrogatórios, eles perceberam que não, ele tinha negócios. Esse primo tem uma firma lá nos Estados Unidos muito grande, e o Netanyahu comprou ações nessa firma. E esse primo, negociando as ações, deu para ele um lucro de mais de $600.000, que ele não podia receber sendo primeiro-ministro. Essa é uma acusação. A outra acusação é que ele tenha subornado. O dono tem uma Walla, que é uma estação de internet que faz de tudo, como todas as estações de internet, também é propaganda política. E diz que o Netanyahu subornou o dono dessa Walla para fazer elogios a ele, à mulher dele, à família dele, e não viver maltratando ele, só fazendo críticas contra ele, que eles metiam um malho no Netanyahu e, de repente, eles começaram a falar menos mal e a começar a falar bem. E diz que isso foi em troca de favores, porque esse proprietário da Walla, ele também tinha interesses na companhia telefônica, e o Netanyahu deu para ele muitas vantagens. Favorecimentos, e para ele e para a mulher dele, que são os outros dois culpados. Certo. E o terceiro é com o jornal Yediot Ahronot, que o redator-chefe, o dono do jornal, Moses, também, que ele foi, que o Netanyahu, que o Yediot Ahronot é um jornal que sempre foi contra o Likud, não especificamente só contra o Netanyahu, contra o Likud. Era um jornal que tem uma linha determinada. E ele, então, foi conversar com Moses, também para o Moses amainar. E aí o Moses, todos esses dois que receberam, entre aspas, os subornos, eles também estão sendo julgados. Porque não é só subornado quem dá, quem recebe também. Ele é pago em dinheiro ou em favorecimentos? Ou. Ok. Ou. Agora, ele como primeiro-ministro, ele não pode dar dele nada, ele deve fazer favorecimentos dentro do governo, através do Ministério relevante, porque é impossível, ele diz que não tem dinheiro, Netanyahu. Ruth, eu perguntei isso porque eu tenho algumas redes sociais aqui, né, do WhatsApp, grupos, e foi levantada essas questões sobre o tamanho, né, a dimensão desses atos que estão condenando. Porque, para nós, aqui no Brasil, essas infrações são tidas como nada. Coisas que nem chegariam a, sei lá, ao síndico do prédio. Porque são práticas tão... $600.000 Mas aqui é crime grave. Eu acho interessante como a gente aqui se acostumou, né? A nossa qualidade de vida aqui é tão ruim, né? Que quando a gente vê um exemplo desse,
num país desenvolvido, a gente fica, mas só por isso? E não é só por isso, isso aí são infrações gravíssimas. Aqui são crimes gravíssimos. É, A mulher dele, a Sara Netanyahu, também foi julgada separado, porque ela recebe caixas de champanhe rosé, que ela gosta muito de beber champanhe rosé, também desse primo americano, e é proibido. é. Não pode receber presentes. Quem está no cargo de presidente, Muito primeiro-ministro, ético, ministro, né? não pode receber presente, um ramo de flores, uma garrafa de vinho, mas não presentes de valor. Sim, porque isso configura uma possível troca de favores. Sempre, sempre. Sim. E existe um departamento que faz a fiscalização de todas essas coisas. Tem uma pessoa que está sentado num departamento que é só para tomar conta de tudo isso, o que acontece, todas essas trocas de favores, E esse trocas de departamento favores, que troca de denuncia isso? departamento. Esse departamento é que denunciou esses abusos ou não? Exatamente, Exatamente. exatamente, porque tudo isso, e também houve também porque tem os empregados da casa, não é? Que são empregados oficiais, não é particular dele, é da casa do primeiro-ministro, tem cozinheira, arrumadeira, tem um tipo de... Staff. Como? É um staff Staff todo é. Houve muita denúncia. Houve muita denúncia por parte dos empregados. Todos eles foram submetidos a interrogatório, todos eles estiveram na polícia, muitos deles se demitiram, e é muito difícil manter lá empregados. A esposa dele, a dona Sara, é uma pessoa dificílima, ela maltrata os empregados, de modo que tem uma empresa que fornece empregados e é uma troca constante. Pessoas muito Eu achei difíceis. legal a gente falar sobre isso, porque para mostrar o que é um país desenvolvido, né, e que tenha as instituições fortes que estão vigilantes, né? Exato. E, infelizmente, você vê que o Ehud Olmert, que ele era primeiro-ministro, por muito menos ele foi preso. Por muito menos. Ele foi para a cadeia, ele teve que se demitir, ele era primeiro-ministro, ele teve que se demitir e ele foi para a cadeia. E por causa de abuso sexual, o presidente não foi para a cadeia, também foi para a cadeia, também teve que se demitir. Aqui não tem. Imagina se. Isso para a gente é bom saber e é um motivo de referência também, né? E olha que há alguns anos atrás, quando eu cheguei em Israel, nos anos 70, um ministro das construções, ele foi acusado também de ter pago a algum construtor um pouco mais ou um pouco menos, ou recebeu favores. Ele se suicidou. A vergonha era tanta que o homem se suicidou, Japão, porque foi a primeira vez no que Japão apareceu. Acontece isso muito, né? Aqui era. Agora o Netanyahu não se suicida. Não. Ele é inocente, Ruth. Ele se diz inocente, ele não vai se suicidar. Mas isso aí realmente é uma coisa boa, né? Saber que era um homem muito importante, um político muito conhecido, e ele simplesmente se suicidou. Bom. Ontem, quinta-feira, houve assim uma revolta dos lojistas dos grandes shoppings. Que o shopping tem um dono
que ele é o dono, é uma firma que é o dono do shopping, e as pessoas alugam as lojas dentro do shopping, né? Então, o proprietário de 3 grandes shoppings aqui de Israel disse que ele ia abrir o shopping, ia limpar, ia abrir, ia botar pessoas na entrada para verificar se a pessoa já tem o tal do passaporte verde, quer dizer, ele já tomou as 2 doses da vacina, se não, se ele ainda não tomou as 2 doses, se ele tem um resultado de exame de corona negativo das últimas 48 horas, então ele pode entrar no shopping. Agora, as lojas não receberam permissão para serem abertas, de modo que os lojistas vieram, ficaram com as portas semicerradas e eles dentro, e a polícia chegou em grande quantidade e entregou para cada um aviso. Se você abrir a porta, 5.000 shekels de multa. Meu Deus. Então, as pessoas que conseguiram entrar no shopping ficaram rodando no shopping e não podiam entrar em loja nenhuma. Foi permitido o take-away, quer dizer, eles encomendarem também comida de restaurantes. O restaurante está fechado, tem um balcão na calçada, que de casa você telefona, paga, reserva, encomenda a comida que você quer, paga pelo cartão de crédito. Quando você chega, já tem uma sacola com o teu nome, o número da tua identidade, e você leva. Até vai comer em quando casa. essa regra? Até quando? Essa regra vai ter pelo menos até a semana que vem, que eles vão se reunir novamente para ver se nessa semana que abriu... Bom, as escolas só abriram ontem, quer dizer, só teve quinta, sexta, sábado não sabe. Então, vamos esperar uma semana para ver se vai ter alguma mudança. Se vai ter alguma mudança no número de novos contágios e se diminui o número de doentes graves, que agora começou a baixar. E se isso acontecer, então vão abrir as lojas de rua, tudo isso dentro daquelas limitações, de que só pode entrar, dependendo do tamanho da loja, 2 ou 3 pessoas entrarem simultaneamente. Do lado de fora, quem estiver esperando tem que estar em intervalos de 2 metros um do outro, todo mundo de máscara. E abriram as cosméticas e cabeleireiros que atendem um por um. Certo. De cada vez você marca a hora para só um entra. Só um entra, faz tudo que tem que fazer. E os lojistas estão protestando. Eles disseram, nós não estamos em cima do cliente. O cliente está lá em pé e nós temos uma placa de vidro ou de plástico transparente nos separando, ao passo que a massagista ou a cosmética ela está ali com o rosto em cima do rosto, de modo que as pessoas não entendem quais são esses critérios. Não entendem. Isso mesmo, né? É muito difícil e tem muita revolta. Ontem também um rabino bastante conhecido nos meios dos Haridim mais light, ele falou no rádio que pede encarecidamente a todas as pessoas que ainda não se vacinaram, que se vacinem imediatamente. A prefeitura de Bnei Brak, que é onde tem maior concentração de Haredim, estava distribuindo ontem chulo para cada um que ia se vacinar. Olha! Essa é novidade, hein? A pessoa vinha se vacinar, o pessoal gosta tanto assim de chulo? Com chulo, ralá e Coca-Cola. Nossa, esse é o kit. É um kit.
Olha, É bem criativo, né? Não deixa de ser coisas criativo. absurdas, viu? Ô, Ruth, e o aeroporto? Como é que está a situação do aeroporto? Fechado. Aeroporto, por enquanto, é fechado ainda, por causa do problema com Dubai, que lá se propagou muito a tal da mutação sul-africana, tanto assim que toda as negociações entre o time de futebol do Beitar Jerusalém e o tal do Sheikh lá de Dubai está, por enquanto, parada, porque eles não podem viajar para ir assinar, trazer, está tudo congelado por enquanto, porque os voos estão, o aeroporto ainda está fechado, só podem aterrissar ou levantar voo em casos de que tem uma comissão especial que julga se são problemas humanitários que é preciso, ou será um avião particular, que pode ter no máximo 9 passageiros, ou então é um avião da El Al que está fazendo um voo por dia para começar a trazer israelenses que estão fora do país, que saíram antes do aeroporto estar fechado e não podem voltar. Não voltaram até agora. Bom, isso tudo vai se resolver aos poucos, né? Eu acredito que isso, conforme como você está falando, baixando esses números. Exato. Esperar agora que em Purim o pessoal não resolva se explodir, porque Purim está aí, e ano passado, depois da festa de Purim, teve muito contágio. Mas esse ano a gente tem uma diferença, né, Ruth? A gente tem a vacina, né? Com tudo isso. Agora tem muito mais gente vacinada. Agora, o negócio é que a vacina atingiu mais de 70% da população idosa, que não é a população que vai dançar em Purim. Isso é verdade. Justo a população que quer festa de Purim são os jovens que não estão vacinados ainda. Eu estou assim, muito impressionada com isso, né? Porque jovem não dá para entender, né? Por quê? E até a preocupação mesmo do jovem com os pais, com os avós. Exato. Tudo isso se fala, tudo isso se pede, tudo isso se explica e não consegue. Você vê, caiu. Aqui que estavam vacinando por dia entre 150 mil, 200 mil pessoas, agora é 80 mil, 70 mil. O que a gente pode dar para esses jovens? Não vai adiantar dar chulam e nem Coca-Cola. Só lá para os religiosos, só lá para os Haredim é que adianta para eles, eles não querem chulam. E em relação aos esportes, tudo parado, né? Não, as ligas começaram a funcionar sem público, né? Mas estão funcionando as ligas de futebol, e é interessante que foi anunciado aqui que existe uma liga internacional desses jogos Masters de judô, e agora é a vez de Israel receber a visita dos judocas que vão disputar nesse próximo campeonato. E vai ser aqui em Israel, e provavelmente com a participação de uns 500 judocas, que é internacional. Isso quando? Quer dizer, vai ser 500 participantes. Não, mas quando isso? Vai ser agora, ainda este mês. Mas sem público. Mas eles vão permitir a entrada dessas pessoas, desses atletas? Sim, aí é que está o problema. Todo mundo... Bom, com relação aos esportistas, é muito mais fácil, porque cada país que tem a sua seleção, eles cuidam de fazer exames, primeiro, que eles já foram vacinados todos. Segundo, que eles fazem questão
de fazerem exames praticamente diários, porque senão eles também não podem treinar, porque um fica pegando do outro, contagiando o outro. De modo que é muito importante, porque cada país é que é responsável pela sua seleção. Eles, para entrarem aqui, têm que estar todos eles com um atestado de vacina nas últimas 48 horas negativo, e vão ter que fazer exame diariamente. Vacina? Diariamente. Você falou atestado da vacina, não. É o exame de... A vacina eles já tomaram, mas fora isso, porque existem casos de pessoas que tomaram a vacina, muito raro, mas existem casos de pessoas que tomaram a vacina e pegaram a doença do outro, da outra mutação. Mas, entendeu? De modo que, então... Os atletas, por exemplo, eu não sei quais são esses países, mas, por exemplo, pelo que a gente sabe aqui, os atletas aqui não estão no grupo de prioridade da vacinação. Eles não são prioridade da vacinação. Agora, se são atletas que vão participar eles de uma competição internacional em outros países, vem de 30, 40 países, qual é o país que vai querer receber isso? Não, por isso que eu estou te perguntando. Nenhum país vai querer receber? Mas entendendo? Não só de vacinação, eu estou falando assim, eles têm que estar com o exame das últimas 48 horas. Exatamente, tem que estar fazendo exame diariamente, porque a luta do judô é um na cara do outro, se enrolando. É lógico. E são 30, 40 países, está entendendo, que vão disputar, de modo que você não pode, nenhum país vai aceitar. Agora, toda a explicação que se dá em todas essas federações internacionais de esportes que são muito, muito apreciados no mundo todo e que têm uma organização muito perfeita de campeonatos a cada X tempo, eles dizem que eles não podem arrasar com o esporte completamente. É impossível. Então, eles se encargam de ter toda a responsabilidade com relação às vacinas, com relação aos exames, cada país com a sua seleção, e não são seleções de 100 pessoas, são 10, 15, porque são de várias categorias, né? Uhum. As categorias de acordo com o peso, de modo que são várias categorias, e então juntam uns 10, 15 lutadores de cada país. Agora, total, eles falaram que cerca de 500 pessoas, incluindo os treinadores e todo o pessoal, que são os responsáveis pelas seleções, que não são jogadores, mas eles têm os que fazem o treinamento, não, e tem também os fisioterapeutas, massagistas, todo esse pessoal que acompanha. E tem sempre um médico, de modo que é muita gente. É verdade. Bom, sendo feito dessa forma, acredito que não temos muitos riscos. Bom, pulando de esportes para a política externa, né? Irã, como é que está a situação da ameaça do Irã aí? A situação com o Irã está assim. Pela primeira vez, essa semana, o ministro das Relações Exteriores americanos, lá eles chamam secretário de Estado, né? É um tal de Anthony Blinken. Anthony Blinken. Ele foi entrevistado pela CNN lá nos Estados Unidos, e o entrevistador perguntou para ele como é que está o relacionamento dos Estados Unidos, agora a política exterior, com Israel. Então, ele disse que, por enquanto, está tudo bem, e o entrevistador perguntou, e com relação ao Golã, porque o Trump
reconheceu que o Israel tem direito de ter recuperado o Golã e anexado ao seu território. Se o governo do Biden aceita esta Resolução. foi uma atitude governamental, não foi uma conversa, foi uma ação governamental, um reconhecimento oficial do governo americano pela anexação do Golã ao Estado de Israel. Aí ele foi muito diplomata, ele disse assim: nós ainda não começamos a verificar todos os atos políticos do governo anterior, mas nós reconhecemos da importância vital do Golã na segurança de Israel. Foi muito bom. Parecer, né? Nós temos toda a certeza de que o Golã representa para Israel um risco se não tiver sob seu controle. Agora, nós temos que verificar a parte jurídica de como foi feita essa anexação, se está tudo isso certo, mas nós ainda não estamos lá. Nós não estamos lá ainda. No momento, não é essa a primeira preocupação do governo Biden, de modo que nós não estamos lá. E mal ele falou isso, na quarta-feira ou na quinta, foi na quinta-feira ontem, eu sempre comento que Israel bombardeia alvos militares na Síria que pertencem ao Hezbollah, ou que pertencem ao Irã, que são depósitos de armas e explosivos, e sempre durante a noite. Pela primeira vez, foi em pleno dia, sol, todo mundo podia ver, e o que se imagina que a urgência da realização do ataque era muito especial, e não foi em território sírio próximo de Israel, e sim em território sírio, na proximidade com a fronteira do Iraque. Que o Irã faz fronteira com o Iraque, atravessa o Iraque e chega à Síria, com materiais bélicos, que é para atravessar toda a Síria e chegar no Líbano, entregar ao Hezbollah ou deixar na Síria, nos quartéis, onde tem as milícias do Hezbollah. E o que eles estão fazendo agora, e que estava se falando, é que eles estão fazendo aperfeiçoamentos, porque o Hezbollah tem centenas de foguetes, mas que não são foguetes muito exatos. Quer dizer, eles não podem controlar exatamente o trajeto e que ele vai cair exatamente onde eles querem. Então, o Irã fica mandando a tecnologia de aperfeiçoamento desses foguetes. E isso chega na Síria, e de lá depois são levados para o Hezbollah no Líbano. E Israel deve ter visto sempre o serviço de informação de Israel é muito bom, e tinha notícia de que estava chegando a entrega da mercadoria, bombardearam aquilo tudo durante o dia. O processo. Então, também nessa mesma entrevista com esse secretário de Estado americano, o produtor do programa perguntou: e com relação ao Irã, qual vai ser agora a situação com o acordo? E esse ministro do Exterior respondeu:
nós queremos voltar ao acordo que havia sido assinado na época do Obama, mas nós teremos que fazer transformações, nós temos que mudar determinadas coisas, porque nós também estamos de acordo com a ideia de que não se pode permitir que o Irã tenha armamento atômico. Agora, nós não vamos chegar a eles e imediatamente sugerir o reinício das conversações desse acordo, enquanto eles não tomarem a iniciativa de dizer que, por enquanto, eles pararam com o aperfeiçoamento do urânio, que a gente sabe que é mentira, eles estão fazendo urânio, estão purificando o urânio toda a vida, e agora, essa semana, inclusive, foi anunciado que eles estão fazendo urânio metálico e que não tem nenhuma outra ação do urânio metálico senão para bomba. Não pode dizer que é para uso tecnológico de não sei de quê. Não tem outra ação. E esse ministro, quer dizer, ele foi muito pacato, digamos assim. Ele não foi nada agressivo. Ele disse que Israel é um aliado dos Estados Unidos. E Biden já telefonou para Netanyahu? Não, ainda não telefonou. Ainda não telefonou. Agora, quando Netanyahu ouviu ontem, que saíram nos jornais aqui, o que disse o ministro do Estado, o secretário de Estado americano, ele disse: Israel não vai sair do Golan nunca. Tá certo. Pronto, encerrou a conversa com o ministro. Interessa. É morte de duas pessoas, mas duas pessoas que foram muito importantes na história desde o início de Israel. Uma é da Ruth Dayan, que todo mundo deve ter ouvido falar, foi a primeira esposa do Moshe Dayan. Depois de 30 e tantos anos de casamento, eles se separaram, mas ela foi uma mulher que incentivou muita coisa, inclusive a Maskit, que foi uma indústria, né, de roupas que deu trabalho, principalmente para as mulheres iemenitas, que trouxeram do Teiman aquele estilo de bordado teimanita, de roupas aplicadas, e que, na época que ela fez isso, há mais de 50 anos atrás, se tornou praticamente o primeiro selo, digamos assim, de moda israelense. Foi uma marca, né? Foi uma marca, mais ou menos uma marca especial da Maskit, que existe até hoje. E ela era uma mulher muito ativa em tudo que era trabalhos sociais, e ela viveu até os 102 anos. Que beleza. E quando a entrevistaram, ela estava perfeitamente lúcida ainda. Quando a entrevistaram uns meses antes dela falecer, como é que ela vive, conseguiu viver tantos anos e trabalhando tanto e sempre ocupada, ela disse: olha, basta a gente não morrer. Agora, eu te digo uma coisa, esses últimos 2 anos são perfeitamente dispensáveis. E o outro que morreu, que foi uma pessoa também muito importante, foi o Shlomo Hillel. Ele veio do Iraque em criança, e ele foi, durante muitos anos, o presidente da Knesset, acho que foi o deputado que exerceu o mais longo período como presidente da Knesset. Ele era do Partido Trabalhista, e foi uma pessoa maravilhosa,
todos os anos que ele trabalhou, foi muito bem quisto, ele trabalhava. Os jornais daqui ficaram cheios de anúncios de homenagens ao falecimento dele. Foi uma pessoa realmente de grande valor no estabelecimento de uma linha política parlamentar, democrática, e uma pessoa que não falava alto. Você tinha que se esforçar para ouvi-lo falar. Ele tinha quantos anos, Ruth? Ele tinha 90 e poucos anos. Ele viveu bastante. Mas um homem que deixou saudades, né? Porque não tem muitos políticos iguais a ele. É verdade. Shlomo Hillel. Ele foi um grande parlamentar. Grande nome, um grande parlamentar, um grande homem. Tá certo. Que pena, né? Esses nomes vão sumindo, né? Vão sumindo, pois é. Substituir, né, Ruth? Esse é que é o problema. Os anos vão passando e as pessoas vão... E não temos muitos substitutos, né? Isso que... Esse é que é o problema. A gente fica vivendo... Você olha hoje o presidente do parlamento, o presidente da Knesset, e tenta compará-lo com Shlomo Hillel, a vontade de chorar. Ah, meu Deus. É o que temos, Ruth. É isso aí, querida. Então, agora, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, que nós tenhamos realmente um Shabbat de paz, de saúde, e que a mentalidade dos nossos jovens comece a funcionar melhor, e eles recebam as vacinas. Aqui se fala países por aí que não têm vacinas. É verdade. E aqui tem as vacinas e os jovens não querem tomar, isso entristece muito. Muito. Vamos ver, quem sabe. Semana que vem você vai falar assim, Denise, os jovens finalmente... resolveram se vacinar. Resolveram comer chulam. Ok, querida. Um beijo, tá? Um beijo. Tudo de bom para todos os nossos ouvintes, leitores. Agora nós estamos entrando no período do carnaval, né? Que não vai ter carnaval. Hoje já seria sexta-feira de carnaval. Na verdade, o carnaval aqui começa um mês antes e termina um mês depois, né? Mas esse ano... E não tem blocos de rua funcionando por aí? De jeito nenhum. Não sei se vai... Bom, a gente não sabe. Nos sites, divulgando que festas de vendas de ingressos de até R$10.000, mas tudo proibido, né? Como vai ter esse controle, eu te falo semana que vem. Vão conseguir controlar. Tomara que sim. Bom, como para nós aqui, esse ano vai sair próximo, o Purim com o Carnaval. São festas irmãs, né? Então, são festas irmãs. Beijo. Ok, minha querida. Então, um beijo e Shabbat Shalom aí para os nossos leitores, para os nossos ouvintes, para toda a equipe do nosso jornal. Lekolam Israel, Shalom. E saúde para o mundo todo. Amém.